no domingo que vem você traz. Sabe, é bem light aqui o negócio. Tão fácil ofertar, não tem pressão nenhuma. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmão, põe um sorriso aí, parece que está triste, ou parece que caiu um negócio aqui. Não, irmão, fica feliz. Se você for ofertar, você está investindo, Deus vai te recompensar. Paulo diz, né? Olha, eu não usei nada, né, de Bíblia. Paulo diz que a oferta, ela é o que? Uma semente. Você quer que eu pregue para você ficar mais feliz? Por que eu não falei tanto? Porque todo mundo sabe como é que funciona, todo mundo sabe o que Deus diz sobre a oferta, todo mundo sabe que... Então eu não quero mexer com o seu psicológico, não quero. Então está lá, Davi, a Bíblia diz, Davi desafiou os líderes, ele deu do próprio. Você já sabe, eu não preciso falar nada disso. Então não preciso usar do emocional, do psicológico para fazer você ofertar. Você sabe, você conhece, é só descer lá embaixo, só ver o que a estrutura que a gente usa aqui, que tipo, o prefeito veio aqui na eleição, mas ele nunca pediu para orar, nós oramos por ele, mas ele nunca deu nenhuma oferta aqui para abençoar. Então é tudo aqui, quem faz aqui é a gente. O Bolsonaro não deu oferta, nós não tem oferta da Lei Rouanet, nada. Então aqui é tudo Deus, e abençoando a sua vida, e você abençoando a casa do Senhor. Está tranquilo assim? Amém? Você dá um sorriso, vamos dar uma palma para tirar esse clima. Acende a luz aí, Alex, para ficar mais da hora. Glória a Deus. Aleluia. Então, abre a sua Bíblia aonde você quiser. Estou brincando. João, capítulo 3. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 3. Glória a Deus. Nós estamos falando sobre voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Amém? Você pode repetir comigo? Quero voltar ao primeiro amor. Eu até pedi o pessoal do louvor, sei lá, preparar um dia esse louvor lá. Quero voltar ao início de tudo, não vou mais cantar para não estragar o louvor. Aleluia, glória a Deus. Então na semana passada nós falamos sobre voltar ou restaurar o amor pelo Pai, o amor por Deus. Aleluia, glória a Deus, porque nós vivemos numa geração que esquecemos das coisas rapidinho. Esquecemos ou não esquecemos? Às vezes, por exemplo, você esquece que alguém te ajudou ou que você ajudou alguém. Nós vivemos assim numa geração que nos esquecemos automaticamente das coisas. Acho que uma semana atrás, eu tinha que pegar a Suelen 6 horas, a Antônia 6 horas no trabalho, e a minha filha pequena, a Sueli, a mais nova de 14, na escola. E eu estou lá pleno, lá em casa, lá, tipo, 6 horas da tarde, eu estou lá pleno, vendo um vídeo no YouTube, comendo 3 ovos cozidos lá, e de repente a Sueli liga para mim, eu falei, o que você quer? Aí ela falou, pai, você não vai vir me buscar? Aí na hora lá, minha esposa manda uma mensagem, você não vai vir me buscar? Eu esqueci. Eu não falei para ela, esqueci, não, já estou indo, falei para minha esposa. Mas a realidade é que eu não fazia a mínima ideia que tinha que pegar elas. Esqueci completamente. Então essa nossa correria que a gente vive, a gente acaba esquecendo os fundamentos. A gente acaba esquecendo o principal que Deus tem para a nossa vida. Então Deus colocou no nosso coração, tipo, que nós precisamos restaurar a paixão por Deus, voltar ao primeiro amor, ficar apaixonado de novo. Falamos sobre como ficar apaixonado por Deus. E nessa manhã, eu quero falar sobre resgatar o amor pelas almas. Resgatar o amor pelas vidas. E eu quero ler um texto com vocês. Na realidade, eu quero ler diferente aqui. Essa parte aqui, essas 1, 2, 3.
vocês vão ler o primeiro versículo. E essa parte do meio, que é a maior, vai ler o segundo e assim por diante. Amém? Começando em João, nós vamos ler João 3, verso 1 até o verso 21. Então, essa parte, essa e essa. Lê o primeiro versículo, a segunda parte, lê o segundo versículo, e depois inverte aí. Amém? Vamos lá? Eu vou com a primeira parte para começar. Independente da tradução que você tem na sua Bíblia aí. Tudo bem? Ou aqui. Vamos lá. 1, 2. Cadê? Tá lá? Vamos lá. Tá de brincadeira. Vai na sua coisa aí, irmão. A gente precisa. Você tá vendo? Daqui a pouco precisa comprar um outro também. Vamos lá então. Na sua Bíblia ou aqui, vamos lá. Havia entre os fariseus no meio. A isto, bora gente, vocês vão ler. Meu Deus, pode ler na sua tradução. Hoje você vai ler Bíblia. Quarto, o meio. Perguntou-lhe. Respondeu Jesus. O que é nascido o vento, não? O 8, o vento todo mundo agora, para não envergonhar o pessoal. Vamos lá, todo mundo lendo todo junto. Então, perguntou-lhe Nicodemos. Meu Deus. Amém. Eu vou poupar vocês. Amém. Glória a Deus. Não vou aplaudir vocês. Não vou. Não. Aleluia. Glória a Deus. Gente, nessa manhã, eu quero falar sobre restaurando o amor pelas almas. Existe uma frase anônima que diz o seguinte: a igreja não é um clube de iates, é uma frota de barco para pesca. A igreja não é um clube. E nós temos que entender isso. Porque a maioria das coisas que nós fazemos
nós fazemos para nós mesmos. Eu não preciso ser salvo de novo. Eu já fui salvo. O que eu preciso, segundo a Bíblia, é exercitar a minha salvação. E a igreja existe exatamente para duas coisas: para ganhar almas para Cristo, e para nos ajudar a exercitar, a crescer na nossa salvação. E muitas vezes nós invertemos, porque tudo aquilo que nós fazemos na igreja, eu não, mas a maioria de nós pensamos o seguinte: a gente está fazendo para os crentes. Mas, por exemplo, aquela construção que a gente está fazendo ali, embaixo, para as crianças. Talvez para você seja algo que nós estamos fazendo para filho de crente. Mas, para mim, aquilo ali é uma porta de evangelismo tremendo. Eu não sei se alguém aqui veio e o filho gostou do culto, e aí começou a pedir para vir de volta. Tem alguém aqui que veio assim? O filho veio, participou, falou: pai, eu quero voltar. Então, quando você prepara algo na igreja, na cabeça dos crentes, eles estão: estou preparando só para os meus filhos. Não, eu estou preparando como uma forma de ganhar almas. Que muitas vezes eu penso assim: olha, você não precisa nem cuidar de mim direito, mas se você cuidar do meu filho, você me ganha. Se você não precisa nem me tratar bem, mas se você tratar o meu filho, a minha filha, você já me ganhou. Então, quando a gente coloca esse monte de luz aqui, a gente não coloca pensando somente na igreja. A gente coloca pensando em um ambiente onde as pessoas que não têm Jesus, elas vão chegar, vão olhar e vai dizer: cara, é um show, eu vou ficar nesse lugar aqui. E aí, de repente, ela entra com uma intenção e ela é impactada pela palavra de Deus. Quantas pessoas muitas vezes passaram aí e viram as luzes brilhando, a fumaça: eu preciso entrar nesse negócio, eu preciso ir lá. E aí, quando ela vem, ela ouve a palavra de Deus e a vida dela é transformada. As melhores vagas no estacionamento da igreja, ela não tem que ser para o pastor, e ela não tem que ser para o membro da igreja. Tem que ser para aquelas pessoas que não aceitaram Cristo ainda como Salvador. Os melhores lugares da igreja tem que ser reservado para aquelas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador. O ambiente que se constrói num templo como esse é um ambiente onde o pecador, a pessoa que não aceitou Cristo Jesus, ela vem, ela se sente bem. Primeiro ela tem que se sentir bem para ela entrar nesse ambiente. E aí, depois que ela entra nesse ambiente, que ela recebe uma palavra, que ela se sente amada, a vida dela é impactada. Então nós precisamos voltar a ter amor pelas vidas, a amar aquilo que Jesus Cristo ama. Jesus Cristo não ama a luz. Quando chegarmos lá no céu, Ele não vai perguntar: olha, quanto de luz você colocou no altar, quanta fumaça você fez no altar, qual era o tamanho do templo que você criou, construiu para colocar as crianças. Não, tudo isso é estratégia. O que Ele vai perguntar, na verdade, é o quanto você amou pessoas, o quanto você se importou em pessoas, o quanto você investiu na vida de pessoas. Nós vivemos em uma época em que tudo é para nós. Tudo tem a ver comigo.
Mas nem tudo, irmão, tem a ver comigo. O mundo não gira ao meu redor. O mundo tem que girar ao redor dos planos de Deus. Então nós precisamos voltar a amar as pessoas. Sabe, às vezes eu fico constrangido, que às vezes chega pessoas que não entregaram a vida a Jesus, ainda senta perto da gente, a gente não tenta se comunicar, a gente não tenta falar algo, a gente não tenta dizer para aquela pessoa que ele está ali na igreja naquele momento, é importante. A gente entra e sai da igreja achando que a igreja é um clube, que tudo que tem que ser feito para mim. Mas tudo que eu faço tem a ver em ganhar almas. Porque a maioria daqui, eu não sei se... Pastor Júnior na hora perguntou se tinha alguém aqui pela primeira vez, né? E aí parece que ninguém levantou, então quer dizer que todo mundo aqui faz parte da casa, ou já veio aqui algum dia. Então eu quero dizer para você que a 8ª Igreja do Nazareno, ela tem o propósito dela, ela tem a ver com pessoas, com ganhar pessoas. É por isso que a visão dessa igreja é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. E com isso a gente investe tempo, com isso a gente investe dinheiro, com isso a gente investe relacionamento. Oswaldo Smith, que era um pastor de uma igreja de 100 membros, que tinha mais de 3.000 missionários espalhados pelo mundo, escreveu livros como O Clamor pelas Almas. Era um homem, sabe, porque o alcance da igreja, às vezes o tamanho da igreja, ela não tem a ver somente com as pessoas que se reúnem no domingo, mas as pessoas que são ganho para Cristo. Oswaldo Smith, ele diz: afinal de contas, esse é o nosso alvo. Para ter, precisamos dar. Para colher, precisamos distribuir. Foi para isso que Cristo veio, viveu e morreu. Ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Essa é a suprema tarefa da igreja. É por esse motivo que existimos. Nossa tarefa primordial consiste em anunciar o Evangelho, pregando para todos. Muitos pastores, muitas lideranças, eles vivem o seu ministério tentando manter aquelas pessoas que têm. Tentando agradar um, tentando agradar outro, tentando fazer um para agradar outro, sabe? Aí você começa a equilibrar, um prato aqui, começa a equilibrar outro aqui, outro no nariz, outro na perna, e aí de repente tem mais uma, aí você vai olhar, quebra tudo. Quando o principal é se agradar a Deus e ministrar a palavra de Deus para transformar vidas. O nosso foco principal é a palavra. É por isso que muitas vezes pessoas vêm aqui e, sabe, eles não conseguem entender, está faltando alguma coisa, está faltando a palavra. Um pastor, um obreiro, alguém que vem aqui, se não tiver palavra, vai passar problema. Porque a nossa base, o nosso fundamento aqui é a palavra de Deus que transforma vidas. É a palavra de Deus que nos ajuda a vencer, sabe, as nossas dificuldades de cada dia. Devemos ter a mente ativa para ir até as pessoas e não passiva, apenas para que elas venham. E muitas vezes a igreja ela fica esperando, não tem nenhum visitante, lógico que não tem, eu não convidei, você não convidou, como é que vai ter?
a parede, eu vou falar, o prédio e o endereço, Avenida Arimana 852, o prédio, e o endereço, Avenida Arimana 852, junto com o YouTube, junto com o Instagram. Então, prédio, endereço, Avenida Arimana 852, YouTube, Instagram e Facebook. Esses têm sido os nossos principais evangelistas que têm trazido as pessoas até aqui para ouvir a palavra de Deus, porque nós muitas vezes não nos preocupamos mais com almas, estamos tão preocupados com nós mesmos. Meu amado irmão, a Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é investimento. Quantas vezes a gente fala, olha, eu passo na sua casa, eu vou te levar na igreja para você ouvir a palavra e ter a sua vida transformada, mas a gente está tão pequenininho, a gente está tão minúsculo, que a gente só consegue pensar em nós mesmos. Quando a gente entender que é dano que se recebe, a nossa vida vai melhorar. Quando Jesus, assim, olha, Jesus é o exemplo disso. Jesus falou assim, eu quero construir algo grande. O que ele fez? Ele semeou a vida dele. E hoje as igrejas têm crescido porque o Filho de Deus, em forma de homem, investiu a vida dele em pessoas. Quando a gente investe a vida em pessoas, a gente tem o retorno. Você sabia disso, irmão? A gente tem, pastor, eu estou doente, ninguém me visitou, ninguém ligou para mim, ninguém se importou comigo. Aí a pergunta é, e quando você não estava doente, você se importou com quem? Com quem? Você já pensou que nós somos muito fáceis em cobrar, sabe, atitude de outras pessoas, quando nós mesmos não temos essa mesma atitude com outras pessoas? É tempo de nós voltarmos ao amor pelas pessoas, o amor pelas almas. Vamos entender 3 princípios fundamentais para ter paixão pelas almas. Primeiro, o tamanho do amor de Deus pelo mundo. Qual era o tamanho do amor de Deus pelo mundo? João 3, o verso 17 diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o tamanho do amor. Era a única coisa que Deus tinha. Que Deus tinha. E Ele resolveu dar. Esse é um dos princípios fundamentais. Jesus, ele fala a um religioso, amar mais e julgar menos. Não tem jeito. Meu irmão, essa igreja, enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou fazer de tudo para lutar, para que essa igreja não seja uma igreja religiosa. Não seja uma igreja onde alguém acha que é melhor do que o outro. Pastor, porque tal aponta para você. Segundo, a profundidade, outro princípio fundamental para ter paixão pelas almas, a profundidade do nosso pecado. Lucas 7,47 diz, por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados foram perdoados. Jesus fala a uma mulher pecadora. Sabe, quando a gente é resgatado da profundidade do nosso pecado, quando a gente vive uma vida tipo assim, mais ou menos, tal, né, a gente não dá muito valor a isso, mas quando a gente veio, e só Deus sabe de onde você veio, só Deus sabe de onde Deus te tirou, a gente começa a dar valor a isso, a amar mais o pecador do que o pecado dela.
O Evangelho não denuncia o pecado, nem pronuncia julgamento. Você já viu Jesus julgar alguém? Quem já leu os 4 evangelhos? Pelo amor de Deus, diga alguém que aparece alguém que leu os 4 evangelhos. Que dia foi? Que versículo foi que Jesus está julgando um pecador? Que Jesus está apontando o erro para alguém, de alguém? Não! Jesus ele não aponta, porque o Evangelho ele não aponta pecado. O Evangelho não pronuncia julgamento. A mão de Deus vai pesar. Não, não. O Evangelho ele traz salvação para a nossa vida. Ele perdoa pecado. Ele anuncia um momento de salvação. Ele está dizendo: tem uma oportunidade para mim e para você. O Evangelho, ele nunca aponta julgamento. Ele anuncia salvação. Terceiro, a compreensão do nosso papel de reconciliador. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 18, parte B, diz: que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Evangelho é reconciliação. Quem aponta pecado nos outros é o diabo. Deus aponta o caminho da reconciliação. Cruz. Cruz. Ele aponta um caminho. Cruz. É por isso que toda semana após semana, apesar de nós sermos pecadores, nós entramos aqui e Deus não vai te julgar e dizer o que você tem feito. Deus só vai te falar assim: não importa o que você tem feito, se você tem desviado para o caminho errado, o caminho é esse, cruz, evangelho. Evangelho. Nós precisamos anunciar às pessoas que existe um Deus que ama. E nós precisamos ser, porque a igreja, eu e você, nós somos os braços, as mãos e a boca de Deus, falando ao mundo para reconciliar as pessoas a Deus através da mensagem do Evangelho. É tempo de nós resgatarmos a nossa paixão pelas almas. E eu estou falando aqui não só para você, porque às vezes você pensa que eu estou falando só para você, mas eu estou pregando para mim também. A palavra de Deus, antes de falar com você, ela fala comigo também. Nós precisamos voltar a ter paixão pelas almas. Nós precisamos voltar a ter paixão por pessoas. Isso é importante. Porque no final, irmão, deixa eu falar uma coisa. O que vai ser lembrado é o tanto de pessoas que nós influenciamos nessa vida. Cara, o que você ganha, o que você trabalha, isso não vai importar. Vai lá em Montes Claros. Talvez ninguém vai falar muito de algumas construções que o pastor Benedito fez, pai da Lucivânia, que faleceu esse tempo. Mas vai ver o tanto de vidas que tem transformado. Esses dias eu estava conversando com o pastor Lucivânia e falei: você pode viajar o mundo inteiro, porque tem almas que ele ganhou na Noruega, na Nova Zelândia, no mundo inteiro. Então, o templo que ele construiu um dia pode ficar pequeno,
E aí o pastor que está lá falou assim: irmão, é o seguinte, nós vamos vender esse templo aqui e vamos comprar um outro local, algo maior, porque a igreja ficou pequena, vamos crescer esse negócio. E aí os que vão vir nunca vão lembrar dessa construção que o pastor Benedito fez, mas as vidas que ele impactou, isso ninguém rouba, isso ninguém esconde, vai estar escrito nos anais da vida que vai ser influenciada durante os tempos e vai estar escrita no livro de Deus. Eu não lembro de ter lido em nenhum lugar na palavra de Deus que Deus está ali notando quanta construção você fez, mas está dizendo sim que Ele está ali contando quantas pessoas você impactou, quantas vidas você transformou, quantas pessoas você amou. A história se apaga. Esses dias não, já faz eu acho que uns 3 anos, e dessa vez eu vou dar o nome aos bois. Eu aprendi uma coisa com o pastor Aguiar e eu estou andando desse jeito, tipo, quando você chega numa idade que eu chego, você começa, os filtros desaparecem tudo. Você não tem filtro mais para nada. Um dia desse eu cheguei, quem sabe, quem conhece um pouco da minha história, a gente sempre fala aqui, eu me converti na Assembleia de Deus. Tem alguém que é da Assembleia, ou veio da Assembleia, levante a mão. Ministério bom não? Bom, nós congregávamos num bairro, eu e a Antônia congregávamos num bairro chamado Santos Dumont, né? Santos Dumont. Bairrozinho pequeno, uma igreja pequena, minúscula. E aí nós estávamos evangelizando. Naquele tempo eu tinha paixão pelas almas, Senhor. Saímos ali no Santo Antônio, que era uma invasão. Quem conhece o Santo Antônio ali? Saímos ali, que era uma invasão, evangelizando. Pá. Ganhamos uma moça chamada Isabel, que era presidente lá da invasão. Ela foi lá, naquele fogo de primeiro amor, ela pegou, nos doou um terreno, que não era dela. Mas doou. E nós na Assembleia fomos lá o quê? Construímos com as nossas próprias forças. Sabe, a gente falava assim, vai ter construção. Estava todo mundo, irmão, não é aqui não. A gente chega aqui, irmão, pelo amor de Deus, será que você pode dar uma força lá? Não, lá não, tipo assim, vamos, ia todo mundo. Construímos. Aí desceu 3 famílias, se eu não me engano. A minha família, era eu, Antônio, a Sueli, a Andressa já existia? Ou era só, já tinha, né? A Andressa, nossa família do irmão Rui, você lembra? E a família do irmão Agostinho. E o pastor Oscar, que veio. Nós construímos o templo, arrumamos tudo lá e veio aquela família. Lutamos ali, depois veio o pastor Gilson, aquela igreja chegou ali a ter, na nossa época, 300 pessoas, não cabia, Deus me chamou para a igreja do Nazareno. Aí depois de muito tempo, eu cheguei lá na Assembleia acho que a Antônia foi num negócio de mulher lá, num culto de mulher, alguma coisa assim, e eu fui. E aí um jovem, um pirralho, que era líder de jovem lá, da igreja, ele me distratou, era como se, tipo assim, ele não me conhecia, e aí ele literalmente me distratou. Naquele momento deu 2 vontades, né? Uma vontade de descer da cruz e dar um cascudo nele, e outra vontade de falar para ele: moleque, você está sentando aqui, que lá eu acho que ainda usa os bancos que a gente construiu, você está sentando aqui no meu suor e no suor de alguns aqui, você não sabe a história. Aí eu olhava para um lá, um presbítero, o irmão Francisco, pequenininho, dei aula para ele, ganhei ele para Jesus. Olhava outro lá, antigo, ganhei ele para Jesus. E eles, quando me viu e quando me vê, vão lá e me abraçam. Aqui eu tenho muitos de lá, que veio de lá, da Assembleia que está aqui. O Rafael, a Mônica, que nós ganhamos para Jesus. O que eu quero dizer? O templo, eles estão olhando lá, o templo, eles não sabem quem construiu. Eu construí lá junto com os outros. Mas ele não pode apagar
a influência do Evangelho que eu deixei na vida de pastores, que são pastores lá, que ministram a palavra de Deus, que ensina lá. O templo pode ser derrubado e apagar a história que eu fiz, mas o impacto através da palavra na vida das pessoas que ainda estão lá e que estão em vários lugares aí, ninguém pode apagar. Você está entendendo, irmão? Então, qual é a história que você está construindo? O desafio que a gente, quando eu era novo, na minha época, era fazer quem ganhava mais almas para Cristo. E chegava no final do ano, a gente contabilizava. Aquele. Hoje a gente entra dentro da igreja, a gente passa 10 anos e não ganha uma pessoa para Jesus. Você está entendendo, irmão? Paixão por aquilo que Deus ama. Eu não tenho paixão, todo mundo sabe, eu não tenho apego a prédio, a estrutura, a dizer que eu sou pastor da 8ª Igreja do Nazareno, eu não tenho um apego a isso, não. Todo mundo sabe. Já tentaram me mandar embora daqui, irmão, se for o tempo de Deus, eu vou sorrindo e cantando, né? E acabou. Porque eu nunca tive apego à estrutura. Eu tenho apego àquilo que Deus tem na minha vida e no meu chamado. Esses dias eu estava conversando com o pastor Fernando, e o pastor Fernando estava conversando algumas coisas, porque pastor também passa determinado tipo de situação. Aí o pastor Fernando falou, pastor, mas e aí, quantas vezes você ministra lá na igreja, pastor, você não acha que... Eu falei, pastor, isso aí não é nada demais, porque quando eu estou aqui em cima, eu estou cumprindo o meu chamado, independente de como eu esteja fisicamente, eu estou bem, é o lugar que eu me sinto bem, é estar ali ministrando a palavra de Deus, porque foi isso, não me cansa, e é isso que eu fui chamado. Você está entendendo? Quem está me ouvindo e me conhece, sabe o que tem escrito nas entrelinhas que eu estou falando aqui. Que independente daquilo que aconteça, aqui é onde eu dou o meu melhor, aqui é onde não me causa fardo, aqui é onde não me sobrecarrega, é falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Então não tem nada a ver com estrutura, tem a ver com amor a pessoas. Então, para resgatar o amor pelas almas, primeiro, entenda a cultura das pessoas com quem você deseja se conectar. Nicodemos, ele veio ter com Jesus de noite. E Jesus entendia quem é Nicodemos. Gente, daqui para o Melina, a cultura é diferente, você sabia disso? Nós temos aqui uma igreja do Nazareno no Melina, temos a igreja aqui do pastor Carlos Adriano. Vai lá, ou quem já foi lá, sabe que você entra lá, o ambiente é totalmente diferente. Então a gente tem que entender o seguinte, a cultura da nossa igreja. Uma das coisas que eu entendo aqui, que Deus tem colocado no meu coração, é que a cultura dessa igreja é uma igreja que ama a palavra de Deus, é uma igreja que ama os dons espirituais de Deus, é uma igreja que põe a palavra de Deus acima de todas as coisas. É uma igreja que ama buscar, que entende que a oração, ela é algo primordial na vida das pessoas e da igreja. As pessoas que frequentam aqui são pessoas diferentes. Então a gente tem que entender a cultura de cada um. Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus. Agora a pergunta é, isso era a hora de Nicodemos ir ter com Jesus? É hora de Jesus estar dormindo, não tinha vela, não tinha nada, não tinha Netflix, Jesus queria descansar. Às vezes o pastor Jonas, ele é muito racional. Uma vez eu estava falando com ele, falei, cara, eu queria ser igual aqueles caras. Jonathan Eduardo, a Bíblia, Hudson Taylor, a Bíblia, tem uma frase que diz, o sol nunca se levantou sem pegar Hudson Taylor de joelho.
Falei, esses caras, o Wesley, eram uns caras que acordavam cedo para estudar a Bíblia. Aí o pastor Jonas falou, pastor, entenda uma coisa. Eles não tinham nem luz, eles tinham que dormir cedo. Então, eles dormiam cedo, dava às 8 horas que a gente precisava dormir e acordava, pastor. Hoje a gente vai dormir. Como é que eu vou acordar igual o Hudson Taylor? Como é que eu vou acordar igual o John Wesley? 3 horas da manhã. Se eu vou dormir 1 hora? Se eu vou dormir meia-noite? Então a gente precisa entender a cultura. Mas uma das coisas que não vai mudar em nenhuma época dos tempos é o quê? É o amor, é a paixão por Deus, por Jesus, e a paixão por aquilo que Jesus ama. E aquilo que Jesus ama é o quê? Pessoas. Quem tem pessoas aqui? Levante a mão se tem pessoas aqui. Agora pega essa mão assim e diga, Deus me ama. Deus me ama, é aquilo que o Thales escreveu naquele louvor dele, mesmo sem querer, mesmo sem entender. Deus me ama. Por quê? Porque Deus ama pessoas. Deus me ama mais do que essa cadeira que você está sentado, mais do que esse altar, mais do que essa luz, mais do que tudo. Deus me ama. E Deus te ama. E Deus ama a pessoa que está do teu lado. E Deus ama o teu vizinho, e Deus ama essa região. Jesus entende as pessoas, Jesus me entende você, por quê? Porque Ele me ama. Se você falou isso alguma vez, fala assim, eu prefiro um cachorro, porque o cachorro tipo assim, você chega lá, ele já vai abanando, pulando em você, mas pessoas não. Você está errado, irmão. Sabe por que o cachorro anda te abanando, anda correndo para você, te abanando? Porque ele não te conhece. Porque se ele te conhecesse também, ele ia te tratar igual pessoas conhecem. Porque o melhor amigo do homem é o cachorro. Não, o melhor amigo do homem é o homem. Se você for uma pessoa legal com alguém, ela vai ser legal com você também. E se ela não for, meu irmão, Deus vai mandar um monte de gente para ser legal com você. Mas o melhor amigo do homem ainda continua sendo o homem. Não é cachorro. Eu amo cachorro. Mas eu amo mais pessoas. Eu amo mais gente. E é isso que Deus nos ama. Você sabe porque eles sobem aqui, né? Eles sobem para dizer o seguinte, pastor, está passando do horário. Aleluia. Pastor, hoje é dia dos pais. Então prepara aí, Juninho, já. Terceiro, invista tempo na vida das pessoas mais interessadas. Olha o que diz o verso 4 e o verso 5. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Invista tempo na vida de pessoas interessadas. Olha, perguntaram para mim esse dia, pastor, como é? Eu dei um seminário aqui sobre o livro que a gente está lendo, qual que é? Estudando. É sobre discipulado. Aí eu falei para o Ministério de Jovens aqui, estava dando para eles o seminário, ele perguntou, pastor, como é que eu escolho alguém para me investir na vida dele? Aleluia. Aí eu falei para ele assim, sabe como é que você escolhe? Olha as pessoas interessadas, as pessoas apaixonadas por Jesus, porque se tem uma coisa que a gente não tem, pastores, é tempo para ficar jogando fora. Se você quiser realmente crescer, se você precisar de mim, eu estou aqui 24 horas para cuidar de você, mas tem que ter interesse. Tem que ter interesse. Tem que querer. Tem que querer. Mas a igreja do Nazareno, a 8ª igreja, ela não cuida. Como não cuida? Os pastores que estão aí, por favor, fica de pé. E os pastores e obreiros que estão aqui nessa casa, aqui, líderes, fica de pé. Gente, é só você nos procurar. A gente ama, mas a gente não adivinha as coisas. Se você quer falar comigo, me liga. Me liga. Manda uma mensagem para mim, pastor, eu preciso falar com você. Eu vou te atender, eu não sou inacessível. Mas eu nunca tive um tempo para conversar com o pastor. Não teve porque você não quis.
Ah, mas a 8ª igreja do Nazareno é aquela igreja que cresce e não cuida. Mentiroso, a gente cuida. Você precisa querer ser cuidado, porque ninguém é cuidado se ele não querer. Eu duvido, a pastora Giovana já veio de Valinhos, marcou para atender a pessoa, chegou aqui, a pessoa não veio. Então a gente não quer cuidar, irmão? Nós cuidamos, nós amamos. Nós amamos você mais do que esse prédio. Se você precisar de uma palavra, eu estou aqui para te atender. Os pastores aqui estão para te atender. Agora, grita, dizendo: pastor, eu preciso. É isso que tem que fazer. Esses dias eu estava passando um momento no dia muito ruim, liguei para alguém e falei: ora por mim. Mas eu sou pastor, a unção está aqui sobre a minha vida, eu poderia. Não, liguei para alguém e falei: ora por mim. Faz uma oração por mim. Pastor, estou parando o carro aqui para orar por você. Então, meu irmão, a gente está aqui para te amar. Essa igreja aqui está para cuidar de você. Tem um monte de telefone que aparece. Se não tiver o meu está em todas as redes sociais. Se você entrar da igreja, tem o meu número lá. E está escrito bem assim: se for urgente, quem já leu? Se for urgente, me ligue. Se for urgente, me ligue. Está precisando com urgência? É para agora, nesse momento? Liga para mim. Liga para um dos pastores. Porque a gente está aqui porque a gente tem paixão pelas almas. Não tem nada a ver com o templo, com estrutura. A estrutura, sabe, a estrutura é só uma, digamos assim, uma arapuca, uma armadilha para trazer as pessoas. O pessoal fala: pô, eu vou lá naquela igreja bonita, aquela igreja que tem um louvor maravilhoso, aquela igreja cheia de gente bonita. Aí ela vem aqui e ela encontra o que ela realmente está precisando, que é Jesus Cristo. Porque se for para ir coisa bonita, irmão, tem uns caras aí que faz umas baladas, sabe, uns putz lá, umas luzes, é bonito lá, mas não transforma a vida de ninguém. Então aqui a gente faz um ambiente bonito, a gente constrói uma estrutura bonita, para quando a pessoa falar assim: não, preciso olhar e ir naquela igreja. Aí quando ela chega lá, ela encontra realmente aquilo que ela estava precisando. Porque na realidade ela não estava precisando de um prédio, ela estava precisando de ajuda. Ela não estava precisando de um prédio, ela estava precisando de Jesus. Ela estava precisando de pessoas. Então nós precisamos amar as pessoas. De vez em quando a gente não é igual o Baby. Você lembra do Baby Sauro? Quem lembra da família dinossauro? O que o Baby falava? Você tem que me amar. Você tem que me amar. Sabe por quê? Porque, olha, gente, apesar do meu defeito, gente, você tem que me amar. Eu preciso de você para sobreviver. Sabe, eu preciso de você, sabe, para caminhar. Você precisa da outra pessoa para caminhar. Nós não fomos feitos, sabe, para vivermos sozinhos, isolados, não. É por isso que a Organização Mundial da Saúde, na semana passada, ela disse que o Brasil é o país que existe maior, que tem mais pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, que foi gerada por esse maldito confinamento que vivemos 3 anos. Isso estopou, deu um start naquelas pessoas que estavam perto de acontecer. E a primeira coisa que a gente faz é a gente se isola. A gente não tem com quem conversar, sabe? Mas nessa manhã eu quero pregar para uma igreja que ama aquilo que Jesus ama. Sabe, às vezes tudo que as pessoas querem, eu vou te ensinar. Eu pensei em dar uma época, um curso sobre aconselhamento pastoral, mas eu vou dar algo para você, que você vai usar para ajudar a vida de pessoas. Sabe, quando a pessoa te liga, e às vezes ela te procura com um problema, muitas vezes ela não quer que você resolva o problema dela. Ela sabe que você não vai resolver. Tudo que ela quer é que você escute ela. Tudo que vocês, se você for um bom ouvinte, você vai ser um bom psicólogo e um bom amigo. Tudo que a pessoa quer que, olha, então, sabe, tudo, né?
eu comecei a aplicar isso com a minha esposa, acho que menos de um ano. Às vezes ela chegava do trabalho e eu não ouvia. Mas hoje eu chego para ela e falo assim: e aí, como é que foi seu dia? Porque tem uns menininhos lá na igreja, lá na escola lá que eu trabalho, que eles parecem um canibal. Aí, e tal, mas aí, é o Vinícius? Às vezes eu não sei, é o Benício, é o Vinícius? Não, nem isso aí nem tem lá. E ela vai comer, sabe? Tudo que ela quer é contar o dia dela, é colocar aquilo para fora, sabe? Você sabe que pastor não resolve o problema de ninguém, quem resolve é Deus. Mas a gente está aqui com 2 ouvidão aqui só para te ouvir e dizer, igual o psicólogo. Então, mas como é que você se sente a esse respeito? Mas o que é que você está fazendo ao seu respeito? Você está entendendo? Isso é ter paixão. Porque muitas vezes, sabe, Deus a gente nem ouve Deus falar, mas a gente se ajoelha e Ele escuta a gente falar. Às vezes Ele sabe, mas Deus não falou comigo, Ele não falou com você porque Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Mas eu orei e Deus não falou. Lógico que não falou, você estava falando. E a regra de uma comunicação, e até uma comunicação com Deus é o que? É um fala e outro escuta. Aí você fala, desembucha, né? Assim, aí levanta e Deus fica tranquilo. Aí no outro dia Ele usa alguém, usa uma palavra, usa um versículo, usa alguma coisa para falar contigo. Aí dizendo, sabe, agora eu estou falando. Que a gente possa amar as pessoas. Amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e faz assim para ele, ó. Você não sabe o que é isso? Que você faz assim, pra você aprender. Você está dizendo assim, é o coraçãozinho coreano. Você está fazendo isso aqui, para ele, diga, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você pode ficar de pé? Pode ficar de pé. Vamos orar. Juninho, vai lá. Uma música boa, Juninho. Todas as músicas é boa, mas capricha agora. Diga, Deus me ama e eu vou amar aquilo que Deus ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Faça assim. Pai, eu quero abençoar, Senhor, esse domingo. Que seja um domingo de vitória, que seja um domingo de conquista, Pai. Nós possamos sair daqui entendendo o Teu amor. Entendendo, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama e o quanto precisamos amar a vida das pessoas. Eu abençoo a vida de cada pai que está aqui nessa manhã, de cada mãe, de cada família. Nós possamos ter uma semana extraordinária, um domingo extraordinário. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, aleluia, aplauda Ele, na glória. Deus abençoe.